Estamos nas finais da competição masculina de basquete para as pessoas com deficiência intelectual nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2000 em Sydney. A Espanha lidera com uma vantagem de 24 pontos e está prestes a vencer a Rússia para subir ao terceiro lugar na tabela de medalhas, um feito extraordinário para o país. A atmosfera é eletrizante e o país inteiro está em êxtase, comemorando um triunfo incrível do espírito humano. Mas o que ninguém sabia era que toda essa celebração era uma farsa. Sim, tudo isso era uma grande mentira e a verdade acabaria por chocar a todos. Eles não tinham nenhuma deficiência. Bem-vindos ao Curiosidades Aleatórias. As Paralimpíadas de 2000, realizadas em Sydney, na Austrália, foram marcadas por um rigoroso sistema de detecção de drogas para garantir a integridade dos Jogos. O Comitê Paralímpico Internacional, IPC, adotou medidas severas para combater o doping, visando proteger os atletas limpos e garantir a igualdade de condições na competição. O sistema de detecção de drogas nas Paralimpíadas de 2000 foi considerado um sucesso, com apenas um atleta flagrado em exame antidoping durante os Jogos. O atleta australiano Matthew Condrey foi pego com altos níveis de efedrina, uma substância proibida. Ele foi suspenso das competições e teve sua medalha de ouro revogada. O sistema de detecção de drogas visa pegar quem usa de meios ilegais para ganhar vantagem. Mas o que o sistema não considerava era a possibilidade de uma pessoa usar de meios ilegais para fingir ter desvantagem. Afinal, quem faria uma coisa tão impensável? Aparentemente, Fernando Martim Vicente. Fernando Martim Vicente era o presidente da Federação Espanhola de Pessoas do Esporte com Dificuldades Intelectuais. O problema com organizações como essa é que existe uma pressão enorme de conseguir verba para manter o funcionamento. Como existem muitas organizações do tipo, ganha aquela que mostra mais sucesso. Consequentemente, eles só pensam em uma coisa: ganhar medalhas. Consegue imaginar aonde isso vai parar? O esporte é uma área que demanda muito investimento e, mesmo assim, é impossível saber se o seu time vai ganhar. Então, como ter certeza que o time vai ganhar e você vai receber a verba que precisa? Bem, e se você juntasse um time que não tem dificuldades intelectuais para disputar as Paralimpíadas? Tecnicamente, você só iria precisar de alguns da equipe para fazer a diferença, certo? A Espanha decidiu ir além e recrutou 10. Isso mesmo, 10 jogadores dos 12 não tinham dificuldades intelectuais. Você deve estar se perguntando como que ninguém percebeu isso. Para se enquadrar na categoria de basquete para pessoas com dificuldades intelectuais, a pessoa precisa passar por uma série de testes mentais. O jogador precisa ter um QI menor que 75, mas não se sabe exatamente como os atletas passaram por esse quesito. Alguns dizem que o comitê recebeu atestados médicos falsos, enquanto outros falam que os atletas se esforçaram para sair mal nos testes. Carlos Ribagorda era um dos atletas que foram chamados para participar do golpe. Mas pouco tempo depois que ele chegou em casa, depois do evento, ele devolveu o uniforme, a medalha e o dinheiro que recebeu para realizar a viagem porque sua consciência pesou. Na verdade, ele era um jornalista investigativo que estava trabalhando nessa operação. Ele treinou por 2 anos tentando se infiltrar no grupo, até que foi chamado 5 meses antes das Paralimpíadas. Em seu relato, Carlos disse que foram 5 meses de treinos sem uma pessoa com dificuldade intelectuais presente. Os 2 atletas que se enquadram nesse requisito de verdade eram de fora de Madrid. O jornalista contou que não fez um teste sequer para comprovar que tinha alguma dificuldade intelectual. Então, a equipe foi enviada ao evento e começaram detonando a competição. Obviamente, o treinador mandou acalmar e passar a impressão de ser um jogo mais justo. Chegaram à cerimônia das medalhas e os fotógrafos registraram o momento. As imagens foram publicadas nos jornais e as pessoas começaram a ver os rostos dos jogadores e do treinador. Não demorou muito para que fossem reconhecidos. As pessoas começaram a falar que os jogadores não tinham dificuldades intelectuais e o esquema começou a ser descoberto. 2 semanas depois da reportagem de Carlos, a equipe foi desclassificada e mandaram devolver as medalhas. O Comitê Paralímpico Internacional aumentou os seus esforços para combater a fraude e o doping no esporte, estabelecendo medidas mais rigorosas de controle e monitoramento dos atletas.
A organização também fortaleceu a política de penalidades com suspensões mais longas e revogação de medalhas para atletas que infringissem as regras. Outra consequência desses escândalos foi a necessidade de uma maior transparência e responsabilidade por parte das organizações esportivas envolvidas nas Paralimpíadas. A falta de informações nos processos de classificação e seleção de atletas poderia levar a mais casos de fraude, e por isso, o comitê implementou um sistema de monitoramento mais rigoroso para garantir que as classificações fossem feitas de forma justa e transparente. Fernando Martim Vicente foi condenado por fraude e teve que devolver os 150 mil euros que conseguiu de patrocínio, além de pagar quase 6 mil euros como multa. Já os atletas escaparam dessa. Quem acabou pagando o pato foram os atletas com deficiências intelectuais, pois foram banidos das Paralimpíadas por 12 anos. Mesmo sendo vítimas da farsa produzida pela Espanha, o comitê preferiu banir todos até que surgissem novas regras e maneiras de verificar se eles estariam realmente aptos a competir. Agora, para participar na categoria de deficiência intelectual, os atletas devem passar por extensos testes, sempre com o intuito de evitar que se repita a fraude de Sydney em 2000. Consegue acreditar que isso realmente aconteceu? Me conta aqui abaixo o que achou dessa história. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de histórias como essa. Até mais!